Bom dia, boa semana já a todos. Começando essa semana que a gente vai ter várias lives extras já hoje na segunda-feira. Começando já na segunda-feira, né? Olha, que legal, pessoal da Alta Books. Que legal, minha editora. Obrigada, gente. Que legal. Bom dia para vocês. Bom dia, Pedro. Tudo jóia? Tudo bom? Começando já na segunda, né? Já começando com tudo. E essa semana a gente vai ter uma série de lives extras, né? Geralmente a gente tem uma live por semana, que estava sendo na quarta-feira, né? Na semana passada a gente ainda fez na quarta e eu comentei com vocês que a gente está mudando para quinta-feira a partir dessa semana. Em função de uma disciplina que eu vou fazer num mestrado, uma disciplina como ouvinte, né, que eu vou fazer num mestrado com a professora Malena Contreira. E então a gente vai para quinta-feira. Só que essa semana, como eu quero me aprofundar um pouco com vocês nos temas de diferenciação, a gente vai falar bastante de diferenciação. Então a gente vai ter live também hoje, segunda, e amanhã, terça-feira, também teremos live. Então serão 3 lives essa semana. E na quarta-feira à noite tem uma masterclass, né? Uma grande aula ao vivo, às 8 da noite no YouTube. Por que no YouTube? Porque lá dá pra gente colocar slide, dá pra gente fazer uma aula mais longa do que 1 hora, né? E aí dá tempo de eu realmente passar aquele conteúdo com o slide de uma forma mais completa e da gente ficar conversando. Da última vez que eu fiz uma aula dessa no YouTube, a gente começou às 8, a gente foi até acho que às 10 da noite, né? E tinha gente lá ainda, firme e forte, conversando, tirando dúvida. Então, é claro que o conteúdo da aula é mais enxuto, né? Mas eu fico depois conversando com todo mundo, tirando essas dúvidas, né? Pra gente se aprofundar naquele assunto ainda mais um pouco, né? E tirando as dúvidas específicas de cada um. Então, quarta-feira, 8 horas da noite. E aí, para receber o link dessa aula, você tem que se inscrever. E o link tá aqui na minha bio, aqui no perfil do Instagram. Tem o link para inscrição na aula. E aí, ao se inscrever nesse link, você vai receber o acesso, né, do YouTube para a aula ao vivo da quarta-feira. Então, aí e qual que vai ser o tema dessa aula especificamente, né? Dessa aula da quarta-feira? Eu quero falar exatamente o tema para vocês e aí depois no final aqui da nossa conversa eu até trago essa lembrança de volta para vocês. Mas o tema da aula é como aplicar a estratégia do Oceano Azul e se diferenciar no mercado. O vídeo da estratégia do Oceano Azul, eu tenho um vídeo, né, uma videoaula breve, explicativa dessa metodologia no meu canal do YouTube, e eu acho que é um dos vídeos mais vistos que eu tenho, né, no YouTube. Ele já tem mais de 40 mil visualizações, acho que é isso, ou 70 mil, alguém me falou 70 mil esses dias, acho que é isso, umas 70 mil visualizações. Então é um tema que é muito, as pessoas se interessam muito, né, por esse tema. Tem 2 livros, né, ligados a esse assunto, que é a Estratégia do Oceano Azul, efetivamente, do Chunkin e da René Melbourne, isso, não quero falar o nome dela errado, e tem também o Blue Ocean Shift, que é a transição para o Oceano Azul. Ele foi traduzido como a transição para o Oceano Azul. Então, esse é um tema que as pessoas gostam muito, e aí nessa aula da quarta-feira, e eu já vou entrar no assunto da nossa live, tá? Tô só esperando vocês irem entrando. E aí nessa aula da quarta-feira, então, eu vou falar realmente de uma forma mais simplificada e descomplicada, né? Como que funciona a aplicação dessa estratégia do Oceano Azul para a diferenciação no nosso negócio. Então a gente vai falar o que é realmente a estratégia do Oceano Azul e como aplicar no seu negócio, mesmo que você seja
um profissional liberal ou que você esteja começando agora. Vou falar também dos principais ganhos que esse método pode trazer, independente do setor, do segmento de atuação. Vou trazer vários exemplos práticos, tá? De micro e pequenos empreendedores que aplicaram, às vezes até de forma intuitiva, a estratégia, né? Então, vou trazer alguns cases para vocês. E também vamos entrar nas principais etapas, né? De como implementar essa estratégia com sucesso, tá? Então, isso é sobre a aula, essa Masterclass de quarta-feira à noite, que vai rolar no YouTube e que você precisa se inscrever aqui no link que está na minha bio para receber o acesso para essa aula do YouTube. Bom dia a todos que estão entrando, Gênile, Liana, tudo bom, pessoal? Tudo bom com vocês? Bom dia, e a Andréia, vi que a Andréia entrou também, já desejando boa semana para todo mundo, né? Começando a semana hoje. Ah, que legal, né, Andréia, que deu para você assistir agora. Então, esse horário tem uma galera que fala para mim que às vezes vai se preparando, né, para o horário do almoço, alguma coisa assim, ou tá no carro e deixa o celular aberto para ir ouvindo, né? Então, acho que foi um horário que foi bem interessante para várias pessoas. E aí, o nosso tema de hoje, então, assim, eu estava conversando com vocês a história do Oceano Azul da aula de quarta, né? Mas o tema dessa live, especificamente, que eu queria conversar com vocês hoje, é exatamente a questão da competição por preço, né? Tanto que eu coloquei aqui, ó, tá cansado de competir por preço, né? Saiba como mudar isso. Então, essa questão da competição por preço, a gente precisa entender um pouco da lógica de mercado que foi muito instituída, assim, nos últimos, sei lá, 50, 60 anos, né, pelas escolas e os pensadores da administração. A gente precisa entender o funcionamento disso e entender como que isso está mudando ou até quais são as possibilidades de mudar isso. Então, como tem sido feito isso nos últimos 50, 60 anos? Quem estuda administração ou estudou isso de alguma forma, conhece um nome de um pensador chamado Michael Porter, né? Me deu até um branco agora no Michael, mas é o Porter, né? Mas é o Michael Porter mesmo. Enfim, e o Porter, ele é um grande pensador, né, da administração, entre outros, tá? Mas ele é um grande pensador da estratégia. E uma das questões que ele fala bastante é sobre a competição de mercado, né? Sobre o universo da concorrência, da competição. Então, o estudo estratégico da linha dele e dessas linhas, né, mais tradicionais da administração, e quando eu falo tradicionais, são as linhas mais clássicas, né, que ainda são ensinadas na universidade hoje em dia, até em pós-graduação, né, eu fiz pós-graduação em gestão estratégica de negócios, né? Então ainda são ensinadas nas pós-graduações porque são linhas clássicas e que a gente precisa conhecer realmente. Mas essas linhas tradicionais, a lógica de mercado delas está em cima da questão da concorrência, especificamente. Então, da gente construir nosso posicionamento no mercado, levando em conta a nossa concorrência. E aí, a gente está competindo dentro dos mercados que são os mercados existentes. Essa é a grande questão. A gente está competindo dentro dos mercados existentes. E ao competir dentro dos mercados existentes, existe ainda uma outra concepção nessa história, que é a ideia de um trade-off, né? A expressão em inglês seria trade-off. Em português, a gente pode falar de uma compensação, ou de uma troca, ou de uma compensação entre valor e custo, né? Ainda existe essa ideia da compensação entre valor e custo. Então, assim, presta atenção nessa lógica e me diz até aí nos comentários se não é exatamente essa lógica que você está acostumado a pensar para o seu negócio, tá? Se eu quero entregar um produto de uma qualidade superior, ou seja, se eu quero entregar um valor
superior para o meu cliente, né, de alguma forma, e geralmente a gente pensa na qualidade, na beleza, no material, geralmente a gente pensa nesse sentido, né, no atendimento, mas de qualquer forma, tá? Se eu quero entregar um valor a maior para o meu cliente, o meu custo para fazer isso vai ser maior. Não é essa a lógica? E me digam até aqui no comentário como que vocês enxergam isso, tá? Mas essa é muito a lógica do mercado. Essa compensação entre valor e preço. Ou seja, para eu entregar um valor maior, meu custo é maior, logo eu vou cobrar mais se eu quero manter a minha margem. Porque se eu não cobrar mais, eu vou ter uma margem menor e um lucro menor por consequência, certo? Então, vou recapitular as duas questões que eu falei até agora da lógica clássica da administração. A primeira é, eu estou competindo em mercados existentes pelos mesmos clientes que a minha concorrência. Então, essa é a primeira lógica. A segunda lógica é, para aumentar o valor, eu aumento o custo. Logo, se eu quiser ter uma margem de lucro maior, eu preciso aumentar o preço. Beleza? Essa é a lógica de mercado clássica do Porter, atual, etc e tal, ainda ensinada nas universidades MBAs. E assim, eu fiz então, assim, né? Eu sei que a FGV também fala disso, estou falando das instituições de mais renome, né? Beleza. O que eu quero trazer para vocês hoje é a subversão dessa noção. E não sou eu que inventei isso, tá? Eu estou trazendo a partir do estudo de dois professores que são o Chan Kim e a René Melbourne. Eu sempre fico na dúvida do nome dela, René Malborne, que são dois professores da INSEAD. E eu tô falando INSEAD para falar bem assim uma pronúncia em português, tá? Como é uma instituição francesa, eu não sei qual que é a pronúncia. Preciso perguntar para minha irmã depois. Mas enfim, que é assim, acho que do lado de Harvard, talvez, né? É a escola de negócios mais reconhecida no mundo. Acho que é tipo Stanford, Harvard e a INSEAD, né? E eles têm um instituto lá, eles foram os criadores da estratégia do Oceano Azul. E eles têm um instituto, né, lá da estratégia do Oceano Azul. Então é uma coisa que eles perceberam que algumas empresas faziam no mercado, foi uma percepção de algumas empresas que fizeram isso intuitivamente. Eles começaram a estudar esse tipo de estratégia e eles mapearam a estratégia das empresas que estavam subvertendo essa lógica que eu estava contando para vocês agora. Calma que tô indo por etapas e vou fechar o pensamento, tá? Então eles estudaram isso nesse último livro deles, que é A Transição para o Oceano Azul. Eles falam que faz 30 anos que eles estão estudando isso, tá? O primeiro livro, que é a Estratégia do Oceano Azul, saiu em 2005, né? Em 2000, o meu até acho que é essa edição antiga, uma capinha mais feia, tem uma capinha mais bonitinha agora. Porque saiu uma nova edição em 2015, né? Em 2015 eles fizeram uma revisão e aí acho que em 2018, alguma coisa assim, saiu esse último aqui, que é a Transição para o Oceano Azul. Beleza. Eles, no começo, estavam levantando empresas que estavam subvertendo essa lógica e estavam tentando mapear o processo. Quando eles lançaram o primeiro livro e através das aulas deles, e eles começaram em Harvard, tanto que a primeira coisa que tem da estratégia do Oceano Azul é um artigo deles publicado pela revista de Harvard. Eles lançaram moda. Então foi uma coisa que eles perceberam que tinham algumas empresas fazendo essa subversão, mas aí eles mapearam isso e começaram a ensinar as empresas a fazerem essa subversão. Como é essa subversão? E aí é isso que eu quero trazer para vocês agora, nessa questão da gente parar de competir por preço, né? Então é essa lógica que a gente vai falar aqui hoje.
A subversão que eles fizeram foi em cima desse trade-off, dessa compensação entre valor e preço. Então, a subversão é essa. Vou repetir a ideia para falar a subversão. Então, a ideia é, se eu quero aumentar o valor, eu tenho que aumentar o preço. Ou melhor, se eu quero aumentar o valor, vai aumentar o meu custo automaticamente. Logo, para manter a minha margem ou aumentar a minha margem, eu vou ter que aumentar o preço, certo? Essa é a lógica. A estratégia do Oceano Azul, o que ela quer fazer, e aí é que eu acho que é brilhante isso, é subverter esse trade-off, ou seja, extingui-lo. É aumentar o valor ao mesmo tempo em que você diminui o custo. Aumentar o valor ao mesmo tempo em que você diminui o custo. Tô repetindo porque é uma coisa fora do que a gente pensa. E ao aumentar o valor agregado, tá? Valor do produto, valor percebido. Ao aumentar, que eu falei que muitas vezes as pessoas entendem que é qualidade, atendimento, embalagem, materiais, etc e tal, né? Se eu aumentar o valor percebido do produto, o valor entregue do produto e diminuir meu custo, mas se eu continuar cobrando o preço que eu cobrava, ou se eu cobrar um preço adequado para essa percepção de valor, vocês não concordam comigo que o meu resultado inclusive aumenta, né? O meu resultado inclusive aumenta. Vamos pegar uma reguinha, né? Então, aqui eu tenho o meu custo, aqui eu tenho o meu valor, né? Aqui eu tenho o meu custo, meu valor e aqui eu tenho o meu preço. Então, se eu quero aumentar o valor, eu aumento o custo e aumento o preço, foi tudo para cima, minha margem não muda. Agora, se eu aumento o valor, diminuo o custo e o preço tá aqui, olha o tamanho que ficou. Então, melhora muito o meu resultado. Mas nem é só em relação ao resultado essa história toda, tá? Nem é só em relação ao resultado essa história toda. Ela é uma questão também de, ao fazer essa subversão desse trade-off, dessa compensação valor-preço, eu também, nesse processo. E aí, como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso através da metodologia, tá? Eles mapearam uma metodologia passo a passo e é isso que eu vou falar para vocês na aula de quarta-feira. Não tem como falar aqui. Por que não tem como falar aqui? Porque eu quero pôr slide, né, gente? Eu quero pôr slide para mostrar, para você ver bonitinho, para você poder pegar seu caderninho, para você poder anotar. Eu quero fazer isso, para você poder pôr isso em prática, certo? Não tem como pôr slide aqui, então... Quarta-feira, 8 horas no YouTube, eu vou dar o passo a passo. Mas, ao fazer essa subversão, a ideia é também acessar mercados novos. Acessar mercados novos. E tem algumas formas de pensar esses mercados, tá? Tem como criar 8 da noite. Isso mesmo, Santos. Ah, que legal que você entrou aqui. Vi que você ganhou meu livro ontem, né? No Dia dos Pais. Parabéns aí pelo Dia dos Pais atrasado. Vi que você me marcou na postagem. Que legal. Na quarta-feira, às 8 da noite. Isso mesmo. Então, a gente tem várias formas de pensar esses novos mercados, né? Tem até uma técnica que são 3 camadas, né, de não clientes. As 3 camadas de não clientes, eu vou falar isso para vocês na quarta noite. Mas a gente, então, vai tentar parar exatamente de fazer isso que é o tema da live aqui. Cansado de competir por preço? É exatamente isso que a gente quer fazer. Então, eu vou chamar isso de diferenciação. Nós vamos colocar uma diferenciação na nossa marca. Só que a diferenciação dentro da estratégia do Oceano Azul, ela é uma diferenciação bastante profunda. Vocês sabem que eu sempre trabalho com a questão da diferenciação, certo? Tem várias pessoas aqui que são ou foram meus alunos, alunos participantes de cursos ou processos de mentoria, certo?
E aí vocês sabem que eu sempre falo de diferenciação. Tanto que muitas vezes entra duas pessoas exatamente do mesmo nicho de mercado num processo comigo. E às vezes elas se olham meio torto assim no primeiro dia, do tipo, pô, vou fazer isso aqui com o meu concorrente, né? Vou falar do meu negócio na frente do meu concorrente. E aí eu falo, não se preocupe, que a hora que terminar isso aqui, você vai ver que vocês não são concorrentes. E sem exceção nenhuma, né? Sem exceção nenhuma, tá certo? Isso. Sem exceção, é isso que acontece, tá? Não precisa nem chegar no final do processo. As pessoas já vão percebendo que o que elas estão construindo é uma diferenciação muito forte, né? E a diferenciação é o que nos posiciona por valor e não por preço. Então, qual que é o segredo para parar de competir por preço? É você ter um posicionamento diferenciado baseado em valor e não baseado em preço. Vou repetir. Para parar de competir por preço, você precisa ter um posicionamento diferenciado baseado em valor e não em preço. Você não vai competir por preço. Agora, para você fazer um diferenciamento, um posicionamento diferenciado por valor, existe mais de uma forma. Uma das formas é a gente trabalhar a marca, o alinhamento da marca, o posicionamento da marca, a comunicação alinhada da marca, a criação de uma comunidade, um alinhamento e uma conexão com o cliente ideal. Isso tudo eu faço muito especificamente, de uma forma muito cuidadosa, pegando na mão de cada um dentro do meu processo de mentoria do Conecta, certo? Tem gente aqui que está no Conecta ou já esteve no Conecta. Isso é o que eu faço no Conecta. E vou ter... Em setembro, provavelmente, vou abrir turma nova, porque eu acabei de abrir turma agora em julho. Beleza. Mas existe uma outra possibilidade da gente trabalhar a diferenciação, que inclusive casa, tá? Para quem tá no Conecta ou já fez Conecta, casa perfeitamente com tudo que a gente trabalha, né? Porque a marca vai potencializar tudo isso. Mas existe uma forma específica da gente trabalhar isso, que é a estratégia do Oceano Azul, que vai trabalhar, então, essa subversão da questão entre valor e custo. E aí, gente, se vocês tiverem qualquer pergunta, eu tô falando aqui, mas se tiver qualquer pergunta, pode colocar aqui nos comentários, tá? E aí eu vou olhar a pergunta. Mas essa subversão entre valor e custo e tornar a nossa concorrência irrelevante. Essa é a grande sacada, tá, da estratégia do Oceano Azul. A minha concorrência deixa de ser uma questão. Ela deixa de ser uma questão e ela passa a ser algo irrelevante, porque eu estou construindo o meu negócio a partir de outras premissas. Existe um processo para fazer isso e existem várias ferramentas. Além disso, tem vários cases. Amanhã, na live de amanhã, que vai ter live amanhã às 11 também, eu vou trazer, acho que eu vou trazer uns 2 cases, alguma coisa assim, para vocês já entenderem um pouco melhor do que eu tô falando. Mas o que é importante a gente pensar é que, assim, como que eu faço essa questão dessa subversão entre valor e preço? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é entender o que é valor, ou melhor, o que é valorizado pelo teu cliente, pelo teu mercado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o que é valor pelo teu mercado. E aí tem uma sacada muito grande deles, que é o seguinte, eu estava até relendo uns pedaços aqui desse segundo livro, e assim, existem coisas que são dadas na indústria, né? Parece que são dadas. Porque a indústria ela é tão construída em cima da concorrência e dos mercados existentes que nós partimos das premissas, nós construímos as premissas da indústria em cima da concorrência. Então, nós pegamos o modus operandi daquela indústria como um todo como algo dado, como algo que é normal, algo que é comum. Então, isso que eu estou falando é muito importante, porque quando a gente vai pensar em valor dentro dessa subversão
entre valor e custo, a gente precisa ampliar esse trabalho de acessar o que é de valor. Porque eu posso olhar para o modus operandi da indústria hoje, né? Eu posso olhar para o modus operandi da indústria hoje e entender o que o cliente valoriza hoje dentro do que existe, mas a estratégia do Oceano Azul, ela até tá propondo outra coisa. Ela está propondo que a gente busque valor onde não tem hoje na indústria. Então, ela está propondo um processo de descoberta que é muito legal, porque é uma mentalidade do design thinking, que é outra coisa que eu costumo falar muito, né? Então, é a mesma mentalidade do design thinking nesse sentido, que é buscar aonde estão as oportunidades não acessadas de valor dentro do mercado. E existem muitas oportunidades não acessadas de valor. Vou dar um exemplo bem bobo, mas na verdade bem óbvio, né? Vamos pensar nas companhias telefônicas, tá? Que é um exemplo que eu costumo dar por vários motivos, porque elas são um péssimo exemplo, né, para as coisas. Então vamos pensar nas companhias telefônicas. A gente tem o quê? Aí 3, 4 grandes? Acho que é isso, né? O que é Claro, Vivo, TIM, a NET juntou com a Claro agora, enfim, é basicamente isso. Tem basicamente 3. E aí, um dos aspectos que é dado nessa indústria é o péssimo atendimento ao cliente. Tanto que tem Porta dos Fundos, né, sobre isso. Tem episódio do Porta dos Fundos sobre isso. Não tem a Judite, lá do Porta dos Fundos, que viralizou pra caramba? Que a Judite é a atendente do telemarketing, né, se não me engano, da TIM. Que a TIM depois até usou o processo, etc e tal. Ou ele se pintou de azul, não lembro. Tem uma história com isso. Mas o 0800, né, de qualquer 0800 ou o número que for, de qualquer operadora telefônica, é um inferno na terra, né? É o exemplo de mau atendimento ao cliente. E isso é como se fosse algo dado na indústria. Então as empresas nem percebem às vezes a oportunidade que existe aí para uma criação de valor diferenciada. E é claro que eu estou falando de uma indústria bem específica, que é praticamente um monopólio, né? Então, é muito difícil ter um novo entrante nesse universo. Mas dentro da nossa indústria, qualquer que seja ela, também existe isso. Também existem esses fatos dados que não necessariamente estão escritos em pedra. E que podem ser uma oportunidade da gente criar valor onde não tem. Então é por isso que eu estou falando que tem todo um processo para a gente fazer isso, porque vai ter um processo para a gente entender onde está, como analisar isso, tá? Mas vamos voltar a falar da história do preço, então. Se você está cansado de competir por preço, você precisa começar a trabalhar um posicionamento de valor. Um posicionamento de valor. Então pense isso dentro do seu negócio, tá? Independente de você fazer a aula da quarta-feira ou não, que é uma aula aberta no YouTube, etc e tal, mas pense isso dentro do seu negócio. Onde está o valor percebido pelo cliente, do ponto de vista do cliente? A lógica é sempre essa, tá, gente? Eu sempre falo isso, todos os cursos que eu dou, eu sempre tenho que começar fazendo essa inversão. A lógica não é o que você gosta, nem o que você quer fazer, nem o que a sua paixão. A lógica é olhar para o cliente. O seu negócio só existe por causa do cliente. Estava dando uma aula na graduação agora e estava falando para eles sobre a evolução do mercado e estava falando exatamente disso, de uma coisa que a gente chama de Human Centered Design. Design centrado no humano. Design centrado no humano. Não sei se tem algum aluno aqui, mas enfim, design centrado no humano. Que é esse o caminho da evolução do comportamento de mercado, do comportamento do consumidor. Então, aonde tem possibilidade de criação de valor dentro do seu negócio, do ponto de vista do cliente. E pense que existe a possibilidade de você não necessariamente
tomar como algo dado o modus operandi da tua indústria atual. Se você fuçar bem, você vai achar oportunidades como esse exemplo, acho que deu uma falhada aqui. Como esse exemplo do 0800 que eu dei da TIM, você vai achar oportunidades de criação de valor onde antes não existia no mercado. E ao fazer isso, você pode inclusive pensar estrategicamente de fazer isso atingindo novos mercados e eliminando esse trade-off, essa compensação entre valor e preço. Então, era um pouco isso o que eu queria falar para vocês hoje, tá? Dá para você tentar fazer isso de uma forma intuitiva, mas dá para você seguir um processo também para fazer isso, né? E aí é esse processo que eu vou ensinar na quarta-feira, porque aqui não dá tempo de ensinar, aqui não tem slide, enfim. Mas eu quero dar algumas dicas, tá? Vou dar uma listinha com 6 pontos que podem influenciar esse processo do ciclo de experiência de compra do teu cliente, tá? Então, vou dar 6 pontos que podem influenciar o ciclo de experiência de compra do seu cliente e a gente amarra. Então, se você tem alguma questão, pode postar aqui nos comentários que eu falando isso, a gente já está fechando o conteúdo, então tem um espaço para eu tirar dúvida. A primeira questão é: onde está a produtividade do cliente em relação ao teu produto? Essa é a primeira questão. Santos, assim, talvez ela fique gravada. A gente nunca consegue dar certeza disso, porque depende muito do YouTube, né? E o YouTube é sempre uma incógnita. Mas eu vou fazer esse esforço, tá? O ruim é que você não vai estar ao vivo para interagir e tirar suas dúvidas, né? Inclusive, se tiver alguma questão e quiser, pode mandar aqui no direct, que eu anoto para responder ao vivo lá no dia, tá? Mas eu sempre faço o possível para conseguir deixar gravada. É que a gente realmente vai depender do YouTube para isso, então não posso dar certeza absoluta. Então, nessas 6 questões. Então, a primeira é a produtividade dos clientes. Como que é a produtividade do cliente em relação ao seu produto? Ele consegue ser produtivo? Ele não consegue ser produtivo com o seu produto? Melhora ou não melhora os processos para os quais ele usa, né? O trabalho que ele realiza através do seu produto? Que essa é uma questão que a gente costuma falar também nos treinamentos, essa ideia de trabalho a ser feito, né? Que é uma teoria hoje muito utilizada de um professor de Harvard também, né? São sempre esses professores, que é o job to be done, né? Então, mas aonde estão essas questões dentro da experiência de compra, tá? Onde está as potencialidades de simplificar? Simplificar o quê? Todo o processo de compra, de uso, de instalação, de pós-venda, de manutenção, de descarte. Então, simplificar. A outra questão é a conveniência. Onde existem pontos em que eu posso aumentar o valor ligado à conveniência, também pensando no processo de compra, de utilização, de descarte, todas essas etapas, né? Compra, entrega, uso, manutenção, descarte, acessórios e suplementos que precisam ser usados, às vezes, para o consumo de algum produto, né? Então, a questão de conveniência. Uma outra questão, redução de risco. Existe lugar para você reduzir o risco do ponto de vista do teu cliente, lembrando, novamente, né? Uma outra questão, diversão e imagem. Existem pontos para você aumentar o valor para o teu cliente no aspecto de diversão e imagem, na manutenção, no descarte e tudo mais. E olha, a hora que eu começo a falar disso, eu já começo a pensar em exemplos aqui de empresas que começaram a fazer isso, né? Inclusive, em relação à diversão e imagem, tem algumas empresas trabalhando a ideia da sustentabilidade, né? Que inclusive é o próximo item, preservação ambiental. Então, tem empresas que, juntando a questão da preservação ambiental, da diversão e da imagem, transformam o descarte do produto em algo benéfico
desculpa, em algo benéfico para o meio ambiente. Não tem produtos hoje em dia que o descarte dele é você plantá-lo e ele se transforma numa planta? Inclusive, tem funerárias fazendo isso, olha só, né? Que é a questão do processo final de nós mesmos enquanto seres humanos, né? Você vai se transformar numa árvore. Peguei um exemplo super extremo aqui, mas existe isso no mercado, tá? Então, assim, dentro dessas 6 questões, e aí essa live vai ficar gravada aqui no IGTV, então se você perdeu, você pode assistir de novo e anotar, mas são dicas de caminhos para você pensar onde tem possibilidade de criação de valor dentro do seu negócio. Então, para a gente amarrar a nossa conversa de hoje, tô vendo que ninguém tá com dúvida, tá todo mundo entendendo, ninguém tem pergunta. Então, mas se tiver, de novo, coloca aqui no comentário, só para a gente amarrar a questão, tá? O mercado tradicional trabalha de forma clássica dentro da administração nos últimos 50, 60 anos, dentro de mercados existentes, uma competição com a concorrência pelos mesmos mercados, dentro de uma estratégia de compensação entre valor e preço, ou seja, entre valor e custo. Ou seja, se eu vou aumentar o valor percebido e o valor entregue com o meu produto, eu estou aumentando o custo. Logo, para manter as margens, eu preciso também aumentar o preço. Existe novas formas da gente tentar pensar esse posicionamento diferenciado no mercado para a gente parar de competir por preço, que é o que nós estamos conversando aqui, como parar de competir por preço. A forma de fazer isso, ou uma das formas de fazer isso, é quebrando a questão da compensação entre valor e preço e trabalhando um posicionamento diferenciado para, ao mesmo tempo, aumentar o valor entregue percebido e diminuir o custo. Aumentar o valor entregue e percebido e diminuir o custo. Isso chama inovação de valor. Esse é o nome técnico, inovação de valor. Não é inovação disruptiva, não é necessariamente uma startup, é uma inovação de valor. Ao fazer isso, eu consigo posicionar bem o meu produto, ter uma percepção de valor alta do ponto de vista do cliente, diminuir os meus custos, aumentar a minha margem, e eu posso fazer isso buscando novos mercados, buscando mercados que antes eram não alcançados, não atendidos, não existentes. E ao fazer isso, eu alcanço um objetivo que é o de parar de posicionar o meu negócio através da concorrência para tornar a minha concorrência irrelevante. Esse é o resumo da ópera de tudo que a gente falou aqui hoje. E aí eu dei 6 dicas dentro da experiência de compra do seu cliente, que tem a ver com compra, entrega, uso, acessórios e manutenção e descarte. E aí eu dei 6 pontos para você pensar isso. Quais são esses 6 pontos? A produtividade do cliente, a simplicidade, a conveniência, a redução de risco, a diversão e a imagem e a preservação ambiental, como pontos onde você pode descobrir o que é fato dado no seu mercado e aonde você pode subverter esse mercado para tornar essa concorrência irrelevante. Então, esse é o resumo da ópera da nossa conversa de hoje, que é a metodologia. E não é fórmula mágica, não é fórmula, porque assim, existe processo, existe metodologia, mas existe, né, a arte de aplicar a metodologia, né, de fazer isso, de implementar, de colocar em prática, de testar no mercado, de achar o melhor caminho, né? Então, não existe, não é a fórmula mágica, mas é a metodologia para você parar de competir por preço. Então, era esse o assunto que a gente ia falar hoje. Vou apostar na inovação de valor e na responsabilidade social, o Santos está falando, né? Realmente, são ótimos caminhos. E eu acho que é muito legal entender, vai ser legal você assistir a aula de quarta, mesmo que, né, nesse jeito que a gente estava falando, mas para você entender, inclusive,
o que levar em consideração na hora de fazer isso, né? Para não copiar a concorrência, né? Para fazer isso de uma forma genuinamente nova. Genuinamente nova. Então, a gente está falando disso hoje porque essa semana o tema é diferenciação de mercado, né? O tema é a estratégia do Oceano Azul, que, como eu falei, é um assunto que eu percebo que é interesse de muita gente, pelo tanto de visualização que tem minha aulinha no YouTube, né? Que é uma aula rápida. A gente está falando desse assunto, vai ter outra live amanhã. Na live de amanhã, a gente vai falar de estratégias simples para se diferenciar no mercado e ter mais resultado, e eu vou dar alguns exemplos, tá? Esse acho que vai ser o legal de amanhã. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês de empresas que fizeram isso e vou explicar como que é, né? Como que foi o negócio para vocês entenderem bem como que funciona isso. Então, amanhã, terça-feira, às 11 horas da manhã, aqui no Insta também. E aí, na quarta noite, às 8 da noite, na quarta-feira, não aqui, mas lá no YouTube, com slide e com tudo mais, eu vou dar uma aula para falar exatamente sobre como aplicar a estratégia do Oceano para se diferenciar no mercado, né? E aí a gente vai falar de realmente o que é a estratégia, né? E como aplicar mesmo se você estiver começando agora ou se você for profissional liberal. A gente vai falar dos principais ganhos que essa estratégia traz, independente do seu porte ou do seu segmento de atuação. A gente vai falar de como descobrir diferentes formas de inovar, mesmo que seja produtos ou serviços mais simples em mercados muito concorridos. A gente vai falar de quais são as principais etapas para implementar a estratégia com sucesso e finalmente tornar essa concorrência irrelevante. Para ter acesso a essa aula, você tem que ir aqui no meu perfil do Instagram, clicar no link que está lá na bio e fazer a sua inscrição. Aí, através da sua inscrição, eu vou te mandar o link de acesso. Então, Santos, você também faz a inscrição, tá? Porque se eu conseguir gravar e for avisar, enfim, né? Vai ser através disso. Mas entre ao vivo para você poder interagir comigo, fazer perguntas, tirar dúvidas enquanto eu explico e saber exatamente como aplicar esse tipo de estratégia no seu negócio específico, no seu projeto específico, independente do momento em que você está. Independente do seu mercado, do seu porte, independente de se você tem produto ou serviço, independente de se você está começando ou se você está no mercado há 20 anos ou mais. Então, é isso, gente. Essa é a forma da gente, então, parar de competir por preço. Volta aqui amanhã comigo às 11 horas para ver esses exemplos, entender isso um pouquinho mais em profundidade. E não deixa de se inscrever para a aula da quarta-feira à noite, onde a gente vai andar nesse processo todo, passo a passo. Assim que a gente fechar aqui, essa live já fica ao vivo aqui no IGTV. Caso você queira rever, anotar esses 6 passos que eu passei, esses 6 pontos, né, que eu passei dentro da experiência de compra, como possibilidades de quebrar a questão de custo e valor e posicionar o seu produto de uma forma diferente, né, no mercado. Então, muito legal. Tô vendo aqui, Santos vai fazer a inscrição, isso mesmo. Aí a gente continua conversando. Na quinta vai ter uma outra live também. Amanhã eu falo o tema para vocês, que eu já tô com um monte de aba aberta aqui. Amanhã eu falo qual vai ser o tema da quinta para vocês. Então a gente se vê amanhã, às 11 horas, ou na quarta-feira, às 8 da noite. Boa semana para todo mundo, ótima segunda-feira e até amanhã então. Beijo.